Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Dev Club. Eu sou o Agostinho e hoje nós vamos aprender tudo o que você precisa para começar com React ainda esse ano. E ó, fica até o final que eu vou estar te ensinando como você pode progredir nessa tecnologia e avançar cada vez mais na sua carreira. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. E se você quer saber mais sobre programação, clica aqui no primeiro link que eu deixei aqui embaixo, beleza? Mas e aí, o que é o bendito do React? Bom, o React ele é uma biblioteca de construção de interfaces criada ali para o JavaScript, para você poder construir interfaces web, interfaces para aplicativos móveis, realidade virtual, Smart TV, enfim, uma infinidade aí de aplicações. E ele foi criado ali pelo Facebook para resolver um problema de escalabilidade e manutenção de código, né? As aplicações do Facebook começaram a ficar gigantescas, o Facebook Ads ficou gigantesco. E aí o Facebook lá em 2012 criou, né, o React para tentar resolver esse problema internamente, só que eles disponibilizaram para a comunidade de forma open source, tendo ali primeira versão estável para ser usada em produção e tal, lá por volta de 2015. Então, desde 2015 o React se popularizou, temos 9 anos aí, ele se popularizou demais. E quais são as vantagens de utilizar o React? O React, de forma resumida, ele tem a reatividade, que é, como seu próprio nome já diz, mas ele consegue reagir, né, a mudanças de estados e refletir isso diretamente na interface do usuário, deixando a sua aplicação bem mais dinâmica e com maior facilidade. A outra é a componentização, que você consegue transformar várias partezinhas da sua aplicação em componentes, principalmente os que se repetem. Então imagina um card de e-commerce ali, o card de produto. Aquilo lá se repete infinitamente. Então imagina ter que toda vez, né, criar aquilo ali. Um componente deixa o seu código bem mais escalável e mais fácil de dar manutenção. Outra vantagem é a popularidade. A popularidade do React é muito grande. Ele tem um ecossistema gigantesco, muitas bibliotecas, muitos usuários, então é muito fácil de achar qualquer problema na internet, qualquer coisa que você tiver, você consegue encontrar porque alguém com certeza já passou por aquilo. E outra coisa é que, cara, se você digitar React lá nas vagas, seja lá no LinkedIn ou qualquer outro site, você vai ver a quantidade de vagas que tem para essa tecnologia. Empresas grandes utilizam essa tecnologia, né, ou já utilizaram. A gente está falando de empresas como Netflix, como Spotify, Uber, Airbnb. Você tem também essa vantagem. Chega de enrolação, vamos começar a destrinchar aqui o React. Bom, eu construí esse roadmap aqui para facilitar, esse pequeno roadmap aqui, para facilitar o nosso estudo. Para começar, a gente precisa ter um conhecimento prévio sobre algumas coisas. O que eu preciso saber antes de começar com React? Bom, majoritariamente tecnologias web, HTML, CSS e JavaScript. Além desses três caras, você também precisa do Node e do NPM. O Node porque o React utiliza Node para construir ali a nossa interface, depois fazer o bundle de produção, etc. E também utilizamos o NPM para instalar, iniciar o projeto, instalar outros pacotes, enfim. Então, se você ainda está engatinhando nessas tecnologias, aqui no canal tem muito conteúdo sobre cada uma delas, tá beleza? Então, a gente vai deixar aqui embaixo o link, né, alguns links para vocês aprenderem sobre essas tecnologias antes de vir para o React. Vai lá, aprende, assiste, depois que você tiver craque nesses caras, vem pro React, que aí sim é o próximo passo. Show? Vamos então iniciar o nosso primeiro projeto com o React. E aí a gente tem algumas opções aqui para iniciar o nosso projeto. Vamos lá. Como é que a gente inicia um projeto React? A forma mais fácil é utilizando uma interface de linha de comando, uma CLI, né? Uma ferramenta de CLI. E o que é a ferramenta de CLI? Né? Para quem não lembra, você vem aqui e digita um código aqui, né? Qualquer, por exemplo, Node-V, né? A gente está falando de uma ferramenta de CLI, é essas que você consegue utilizar aqui, escrevendo um código, passando aqui um comando para o seu terminal e aí ele vai executar isso. Então, como é que eu inicio um projeto? Antigamente assim, eu tô falando de meses atrás, tá? O React tinha uma ferramenta chamada Create React App, que era o CRA, famoso CRA. E ele criava uma aplicação React pra gente, só que ele foi depreciado. O próprio React já não recomenda mais utilizar ele, né? Quando a gente fala de depreciação, tá falando que não tem mais manutenção, não tem mais atualização, então a gente não utiliza mais esse cara. Na documentação do React, se você vier aqui e escrever react.dev, você consegue entrar na documentação direto, clicar aqui em Learn React, vir na parte de instalação e começar um novo projeto, pode ver que ele
fala pra gente utilizar alguns frameworks, né? Não sair utilizando o React puro. É ruim utilizar o React puro? Não, de forma alguma. Não é só porque o React tem outras ferramentas para utilizar o React, né? Outros frameworks para que utiliza o React por baixo. Como a gente quer aprender só React aqui, nós vamos utilizar um cara chamado Vite, né? Tá escrito, se escrever aqui, ó, Vite. No Google, é esse primeiro cara, ó, vitejs.dev. O Vite, ele é uma ferramenta para criar projetos front-end de diferentes frameworks, de diferentes bibliotecas. Se a gente ver aqui, ó, ele consegue usar JavaScript Vanilla, Vue, React, Preact, Lit, Svelte, Solid e Quick. Tanto com JavaScript quanto com TypeScript. No caso, a gente vai utilizar ele aqui para criar o nosso primeiro projeto React. Então, eu vim aqui, ó, Getting Started. Eu vou vir aqui, eu vou usar um npm mesmo, vou copiar aqui esse código e vou lá no meu terminal agora e vou rodar esse código. Quando eu rodo ele, ele pergunta o nome do projeto. E como todo bom primeiro projeto, nós vamos fazer o quê? Obviamente, uma to-do list, né? Um app de to-do, né? São uma lista de afazeres. Isso aí era óbvio que nós íamos fazer, né? E aí, ele vai perguntar qual que é o que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o React com JavaScript. A gente escreve, eu estou usando as setinhas aqui do teclado para selecionar, tá? A gente escolhe aqui o JavaScript e pronto, ele já criou o projeto pra gente. Deixa eu minimizar isso aqui. Com o projeto criado, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na pasta dele e aí eu vou instalar, dar um npm install para ele, né, já instalar o projeto aqui, todas as dependências do projeto, né? Ele mandou a gente fazer todos esses caras aqui. E ó, enquanto instala aqui, já vou te falar. Vai lá nos comentários, se você tá tendo dúvida, comenta lá, comenta qualquer coisa, se você tá gostando do conteúdo, se tem alguma sugestão, vai lá, não deixa de dar a sua opinião, beleza? Voltando aqui, então ele já instalou, já temos aqui o nosso projeto. Eu vou dar um code ponto para ele abrir o VS Code no projeto, aqui é o nossa estrutura tá aqui. E, bom, antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o terminal aqui do VS Code e vou dar um npm run dev, para a gente poder ver aqui agora como que tá a nossa aplicação. Deixa eu copiar isso aqui, vou abrir aqui o Firefox, vou criar uma aba nova aqui e vou colocar ele. E olha só, nós temos aqui uma aplicação já criada com o React, né? E aí a gente vai entender agora qual que é a estrutura desse cara. Eu vou fechar o terminal aqui e aí a gente vai poder ver aqui com mais clareza a estrutura. Vamos lá. Primeira pasta que nós temos aqui é a Node Modules. Se você, né, usa Node, você sabe que quando o Node instala as dependências, ele tem uma pasta aqui onde ele coloca todas as dependências, né? Show? Nós temos aqui uma pasta Public. Essa pasta não é importante agora, mas basicamente é aquela pasta que vai assets, vai coisas públicas da nossa aplicação. Mas isso aqui a gente não vai mexer por enquanto. E aí, antes de entrar na pasta Source, eu vou entrar aqui e ver algumas coisas. A primeira delas, pula esse arquivo aqui. E esse aqui também. A primeira delas aqui que é importante é o index.html. Isso aqui tá bem familiar, né? Então isso aqui a gente tem a estrutura base aqui da nossa aplicação, né, do HTML. Então a gente tem aqui alguns metadados, né, alguns links aqui, beleza. O que eu vou fazer aqui é trocar, por exemplo, o título. Vou colocar To Do App. E vou salvar. Feito isso aqui, ó, eu vou mudar aqui para o React. Tá aqui já, ó, To Do App. Então esse aqui a gente consegue fazer igual no HTML, tá bom? Aqui ele tem uma div com ID de root e um script aqui que vem do main.jsx. JSX esquisito, né? Mas a gente já vai falar sobre ele também. Temos o package lock aqui, que é do Node também, e temos o package JSON. Aqui também tem algumas coisas importantíssimas. Bom, a primeira coisa que temos aqui é o nome do aplicativo, são coisas do package JSON. Então ele instala algumas coisas pra gente aqui, né? Ele utiliza React e React DOM para mexer na árvore. E temos algumas bibliotecas aqui algumas dependências de desenvolvimento. Aqui a gente tem as tipagens do React e do React DOM. Basicamente o React é para construir interface, o DOM é para mexer na árvore, na DOM mesmo do browser. E aí a gente tem aqui o Vite, né? O plugin dele para React. O Vite em si e algumas coisas de ESLint. Essas coisas de ESLint eu vou tirar porque a gente não vai utilizar, né? Inclusive esse script aqui de lint eu também vou limpar ele. Então a gente tem aqui 3 scripts. A gente tem um de dev, que é para iniciar um servidor de desenvolvimento. A gente tem a build, inclusive já está executando aqui que eu coloquei sem querer.
A gente tem a build, que é para criar nossos arquivos de produção, e a gente tem o preview para iniciar o arquivo de produção. Esses dois aqui, por enquanto, não é importante. A gente rodou um npm run dev, que era aquela que ele falava no começo para poder... aquele script que ele falava no começo para podermos iniciar o nosso servidor. Aqui nós temos um readme de projeto e aqui a gente tem, né, as configurações do Vite. No caso, ele só tem uma configuração aqui do React que vem lá de dentro do pacote dele mesmo. Isso aqui eu vou tirar. A gente não vai usar o slint, inclusive eu já até excluí daqui. Como eu excluí, eu vou até parar o servidor aqui e vou dar um npm install de novo só para ele limpar esse cara lá das dependências, tá? Ele desinstalar. Beleza? Deixa eu botar o app para rodar de novo aqui. Show. Vou lá na nossa aplicação. Tá aqui. Tá rodando ainda, tá funcionando, bonitão. Show de bola? E aí, o que a gente precisa ver aqui ainda de estrutura? Aqui na pasta source, a gente tem aqui um asset, uma imagem que está sendo utilizada, né, uma pastinha. Você pode nomear, inclusive, do jeito que você quiser, tá? Mas, o arquivo principal aqui é esse main. Deixa eu fechar isso aqui, para ele abrir aqui do lado. Note que esse main.jsx é o primeiro arquivo, é o nosso único script aqui sendo importado no nosso HTML. Por quê? Porque é nele que vem todo o JavaScript que vai construir a interface. Você percebeu que não tem nada de interface construída aqui e ainda assim tá aparecendo as coisas? Porque é esse script aqui que carrega tudo. E aí ele importa algumas coisas aqui, né? Inclusive a gente tem uma estrutura aqui que parece um HTML dentro do JavaScript, que coisa esquisita, né? Mas eu já explico o que é isso. E, né, nós temos aqui alguns arquivos, né, de CSS e o arquivo app.jsx, que nós vamos já ver o que ele faz, tá bom? Para começarmos a entender a estrutura do React, a gente tem que começar a falar de componentes. E é aí que entra a parte de componentização. Tudo no React, tudo que aparece na interface é tratado como um componente, né? A gente tem a feature aí do React que se chama Functional Components, né? Componentes funcionais. Basicamente, um componente é uma função do React, não, uma função do React, não, desculpa, uma função do JavaScript, né? Que retorna uma estrutura muito semelhante à do HTML, né? Se você dar uma olhada aqui, a gente tem tags do HTML, div, o A aqui, que é a âncora, né? Nós temos o H1 de título, outra div, botão, né? São todas tags do HTML, porque é aí que entra essa parte do JSX. O JSX, ele não é nada mais, nada menos que JavaScript mais XML. XML, aquela linguagem de marcação, né, que é utilizado muito em web services, APIs, né, mais antigas, mas é uma linguagem de marcação onde o próprio HTML se baseou, né, para ser construído. Então, XML mais JavaScript, a gente tem aí o JSX, né, que é o XML mais o JavaScript. Então, dentro do arquivo JSX, o React consegue entender que você vai escrever tanto JavaScript quanto HTML, né? E aí ele gera a nossa interface aqui, ó. Se a gente vier aqui inspecionar o elemento aqui, ó, ele gera aqui a interface. E nada disso estava lá no HTML, né? Porque ele gera justamente aqui para nós, beleza? O que eu vou fazer aqui, vou fazer um esqueminha aqui, que é deixar isso aqui do lado e abrir aqui nosso código. Acho que assim vai ficar melhor para a gente codar. Show? Então, olha só que bacana. Se eu vier aqui e mudar aqui, ó, tá Vite mais React, eu vou colocar Hello React e salvar, ele instantaneamente muda lá para mim, né? Porque o Vite já traz essa facilidade de desenvolvimento, tá? Então, isso que é um componente do React, ele é toda essa estrutura. Ele vai ser uma função JavaScript, né, que retorna um HTML, né? Vamos chamar de HTML. E lá no main, eu estou importando esse arquivo e colocando ele aqui por volta do React Strict Mode. Isso aqui que controla o render do React e tudo que vai aqui dentro. Inclusive aqui eu posso escrever, ó, se eu quiser. Eu posso escrever um P aqui e falar to do app também e salvar. Ele vai sair aqui embaixo, ó, todo esquisitão, tá vendo? Então tudo que eu colocar aqui pode ser também um JSX. Né? Tanto é que ele é um arquivo JSX. Só que dentro do meu app tem toda essa estrutura aqui. Eu só precisei importar ele lá dentro, né? Inclusive, se eu tirar isso aqui, ó, some tudo, né? Porque era toda aquela estrutura, né, que estava lá.
Legal? Então é assim que funcionam componentes no React, a gente vai olhar mais pra frente isso. Outra coisa que é legal fazer é vir aqui, ó, e instalar o React DevTools. No caso eu tô no Firefox, mas ele tem para basicamente todos os navegadores, tá? Se eu instalar esse cara aqui, e agora se eu vier aqui em inspecionar o elemento, deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui agora eu vou ter uma... Cadê a abinha? Tá, eu vou ter que reiniciar meu Firefox aqui. Vou fechar ele. Deixa eu pegar aqui de novo, clicar no link para ele abrir direto. Pronto. Aí ele vai abrir aqui agora. O Shift I. Aqui, ó. Agora tem aqui esses dois íconezinhos aqui, ó. Um é os componentes. Então eu consigo... Deixa eu fechar isso aqui. Eu consigo ver aqui, ó, que eu tenho o meu componente app, tá vendo? E ele mostra algumas propriedades que ele possui aqui. Muito legal isso aqui, né? Então ele tem algumas coisinhas aqui, mas o que mais vai ser utilizado é essa parte de componentes para a gente poder debugar mais fácil os nossos componentes da aplicação. Então ele sempre vai identificar um componente ali e mostrar para a gente o que é esse componente e quais são os elementos dentro dele. Show de bola? Olha que legal! Já avançamos bastante aqui no nosso roadmap, né? A gente já passou aqui pelos 3 primeiros pontos, né? A gente já terminou aqui a parte dos componentes, mas... né, continuando aqui a parte dos componentes, por que eu deixei o ciclo de vida aqui por último? Porque o ciclo de vida, ele dá um gancho pro nosso próximo assunto aqui. O que é o ciclo de vida? O ciclo de vida do componente do React, ele é igual ao nosso. Ele nasce, cresce, tem ali as suas atualizações e é desmontado, morre. Né? Então, o que acontece? Toda vez aqui que um componente no React é renderizado na tela, você pode executar uma ação. Toda vez que ele recebe uma atualização, ele está enxergando uma atualização, você pode executar outra ação. E toda vez que ele é desmontado, que é muito difícil utilizar, mas esse aqui a gente não vai utilizar por agora, mas toda vez que ele é desmontado, você também pode executar uma outra ação, remover um evento, alguma coisa. Então, como a gente consegue ver isso aqui na prática? Basicamente, olha só, toda vez que eu clico aqui, ele está mostrando aqui um número novo, não tá? Isso quer dizer que toda vez que rola uma atualização aqui, né, do meu estado aqui, do meu númerozinho, ele reflete isso na interface para mim. Isso aqui é uma re-renderização, né? Isso aqui acontece de uma forma que o componente, né, esse botão, ele está sendo renderizado novamente para mostrar isso, né? O texto ali dentro dele está sendo renderizado novamente para mostrar isso. Olha só, se a gente olhar aqui, eu já falo sobre isso aqui, mas ele tem uma ação de onClick que executa uma ação e toda vez, né, o texto aqui, ele é esse count, né, que isso aqui é o texto, is, e a variável aqui. Ah, então eu consigo escrever uma variável JavaScript dentro do JSX? Sim, você consegue, olha só que legal. Né? Se você colocar as chaves aqui, você consegue passar um JavaScript para dentro do HTML, né? Por isso que o React é tão legal. Então dessa forma, toda vez que ele clicar aqui, ele vai mostrar aqui o número atualizado, porque ele renderizou de novo o componente. Né? E aí é onde a gente entra na questão dos hooks. Os hooks, eles controlam esse ciclo de vida do React, conseguem fazer coisas baseado nesse ciclo de vida. Como assim? O primeiro hook aqui que a gente está vendo é o useState. O useState é como se fosse a variável do React. Pensa que ele é como se fosse um const do React, um let do React. Ele é uma variável que o React consegue ficar observando e toda vez que essa variável muda, ele consegue refletir essas alterações onde quer que esteja na sua interface. Como assim? Vamos lá, vamos entender a estrutura dele aqui. Ó. Quando a gente usa o useState, a gente tem que passar um valor inicial para ele ou não. No caso aqui, ele passou um número já para falar que o useState começa com 0. Então, quando o meu componente nasce, é a primeira parte do meu ciclo de vida aqui, ó. Eu atualizei, ele está aqui. Ele vai nascer com 0. Eu quero que ele nasça com o 0. Se eu colocar 1 aqui e salvar, né, a hora que eu der o F5 aqui, ele vai nascer como 1. Então, isso aqui é a nossa primeira parte do nosso ciclo. Eu estou criando a variável, né, vamos pensar que a gente está criando uma variável que vai, né, já começar com o valor inicial quando o componente é montado. Aqui rola uma desestruturação de um array. Por quê? O useState, ele retorna um array de 2 posições. A primeira posição é o valor dessa variável e a segunda posição é uma função para mudar o valor da variável. Porque o React, ele trabalha com um conceito de imutabilidade. Você não pode alterar uma variável diretamente, né? Ao invés de usar essa função aqui de alterar a variável, se eu der um count,
é igual a count mais 1, o React ele vai me xingar, ele não vai nem entender, ó. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Não acontece nada. Por quê? Porque o estado ele é imutável. Eu só consigo fazer qualquer alteração nele quando eu tenho uma função para alterar, né? Lá do useState. Então, isso traz mais performance para o React e ele consegue... Né, é a forma com que ele trabalha, com esse conceito de imutabilidade. Então, a gente tem aqui a primeira posição do array é o valor e a segunda posição do array é a função que muda esse valor. Tá? Como é que ela funciona? Você pode simplesmente só setar aqui para 10. Setar aqui para 10. Então, set count 10. Então, quando eu clicar, ele vai fazer isso sempre. E acabou, né? Porque eu só setei para 10 e não tem mais nenhuma reatividade em cima disso. Ou eu posso passar uma arrow function aqui dentro, né? Vir aqui, recuperar o valor antigo. E aí ele vai passar a ser o valor antigo mais 1. E aí agora ele funciona, tá vendo? Muito legal isso aqui, né? Outra coisa também é que é o seguinte, ó. Que a gente não comentou. Mas tá vendo que a variável count está sendo passada dentro do HTML, só com os bigodinhos aqui, só com as chaves, né? Isso é uma das coisas muito legais do React, porque você consegue simplesmente escrever JavaScript dentro do HTML aqui. E aí, como essa variável tá aqui, o React consegue entender que essa variável não, né? Esse estado está aqui, o React consegue entender que esse estado foi modificado, e aí ele consegue refletir isso direto na interface, que é aquele conceito de reatividade. Então a gente já viu os dois principais conceitos do React aqui, que é componentização e reatividade. Né? Então, o hook de useState é para isso, é para a gente lidar com estados da nossa aplicação, onde a gente precisa refletir isso de uma forma na interface para o usuário. O segundo hook muito importante aqui é o useEffect. O useEffect, ele nada mais nada menos que uma função que você passa aqui, ele vai importar lá do React também, tá vendo? Igual o useState. Ele é uma função que você passa aqui e a estrutura dele é, você passa uma função que você quer executar e na segunda posição aqui você passa um array de dependências. Esse array de dependências é quem cuida do ciclo de vida, tá bom? Aqui a gente tem um controle maior do ciclo de vida. Por quê? Quando o componente monta, eu não quero setar uma variável, não quero fazer nada. Eu quero simplesmente dar um console.log falando montei. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou abrir o console aqui. Vou limpar. Vou dar um F5. Ele tá aqui, ó. Montei. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar o debug. Pronto. Ele vai estar aqui, ó. Montei. Beleza? Então, agora eu posso mexer aqui. Ele não faz mais nada, né? Então ele só vai mostrar isso quando ele estiver montado. Ah, mas eu quero que ele mostre pra mim aqui um mudei. Né, eu quero mostrar, toda vez que eu mudar esse botão aqui, ó, mudar o contador, eu quero que ele me mostre aqui, ó, mudei, né? Eu quero que ele loga para mim. Como é que eu faço isso? Lembra que o array é quem controla o ciclo? Se eu passar uma dependência aqui, ó, então se eu passar o count aqui para dentro, falar, ó, toda vez que o count mudar, toda vez que tiver uma alteração dentro de count, eu quero que você loga aqui para mim, mudei. Então agora a partir do momento que eu clicar, ó, tá vendo que ele tá logando todas as vezes? Muito legal, né? Então, dessa forma, você tem toda essa reatividade, todo esse poder. Claro que a gente vai ver mais na prática como isso vai funcionar. A gente vai usar mais o useState aqui, mas é legal a gente ver né, como esses caras funcionam. O useRef, ele é um hook para você encontrar elementos dentro do HTML ali, como se fosse o document .querySelector ou getElementById. Ele é meio que isso, mas a gente não vai usar ele agora porque a gente não precisa, mas quando a gente chegar lá eu explico exatamente para que ele serve, beleza? Então vamos continuar aqui com nossa renderização. Para falarmos de renderização, eu vou começar agora a construir nosso To-Do App, né? Ao invés de a gente já usar isso aqui, já vamos começar a botar a mão na massa para nossa aplicação. Vou até aumentar aqui para a gente poder começar a construir aqui, né, nosso primeiro app com React. Eu vou limpar tudo isso aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse cara aqui, excluir, que é esse asset aqui, e aí eu vou excluir esse app.css também. No app.jsx eu vou tirar essas importações aqui, que a gente não vai usar nada,
Eu vou exportar a função aqui, né? Eu não gosto de usar export default. E aí eu vou limpar toda essa parte aqui, vou deixar só o return. E vou colocar aqui, vou retornar uma tag main, que vai ser o nosso conteúdo principal. Aqui dentro eu já vou ter uma H1, que é um to-do app. E já vou colocar algumas coisas aqui. Eu vou colocar um input. Note que eu estou escrevendo praticamente HTML, né? Na verdade, praticamente não, é um HTML. Vou colocar um input aqui. Ele vai ser do tipo text. Eu vou colocar também um botão pra gente também trabalhar com ele, que vai ser add, pra gente poder fazer aqui, né, nosso to-do. Show? Aqui no index CSS, eu vou excluir todo esse CSS, mas eu vou deixar o arquivo aqui, tá? A gente ainda vai utilizar ele em algum momento. Ó. O pessoal tá pistola aqui na rua. Eu vou tirar... Na verdade, eu vou deixar a importação aqui já, mas aqui eu preciso mudar porque a gente tirou o export default, né? Então a gente precisa colocar entre as chaves aqui para poder recuperar o app aqui. Bom, acho que é isso. Dessa forma, nossa aplicação já está bem enxuta para utilizarmos aqui. Se a gente vier aqui agora, deixa eu maximizar esse cara. Então já está aqui o nosso To-Do App. Show? Vindo aqui para renderização, é importante nós entendermos como nós podemos renderizar listas, né? A maioria das aplicações hoje tem uma renderização de lista, uma lista de produtos, uma lista de itens, enfim. Sempre você precisa listar coisas, né? Então, como é que a gente pode fazer isso de forma muito fácil no React? Vamos lá. No nosso caso, a gente vai ter uma lista de afazeres, lista de tarefas. Então, eu vou escrever essa lista aqui. Eu vou criar uma constante aqui, chamada data, que é igual... Ela vai ser um array de objetos. E esses objetos são os meus to-dos. Então ele vai ter um ID, que eu vou chamar, vai ser um ID 1. Ele vai ter um title, que vai ser o título, né? Meu primeiro to-do, pode ser isso. E eu vou ter uma flagzinha chamada isCompleted, que vai me dizer se a tarefa, se o afazer, né, o to-do foi completado ou não, se ele foi finalizado ou não. Isso... eu vou repetir aqui mais umas 2 vezes, pra gente ter uma listazinha, certo? Vou colocar uma vírgula aqui que eu esqueci. E aí aqui eu vou ter o ID 2, o ID 3, meu segundo to-do e o meu terceiro to-do. Beleza? Vou salvar isso aqui. E aí, como é que eu posso fazer para renderizar o mesmo componente, o mesmo tagzinho, HTML, né, tanto faz. Mas como é que eu vou fazer para renderizar isso de forma com que ele pegue cada item do meu array e, né, retorne para mim um componente HTML. E aí isso de uma forma muito fácil. Lembra que eu posso escrever JavaScript abrindo chaves? Então eu vou escrever o JavaScript aqui e quem que retorna pra gente um array de outra coisa? A gente pega um array, intera ele e retorna de outra forma, né? A gente pode fazer um map. A gente pode fazer simplesmente o map do array aqui do JavaScript. Então, se a gente der um data.map e para cada item a gente retornar, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, quando tem só a setinha a gente só está retornando, né? A gente já está retornando direto e aí eu vou colocar entre parênteses aqui. Eu vou abrir o parênteses e fechar, e entre parênteses eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o que eu quero retornar de HTML. Então eu quero retornar um parágrafo, e nesse parágrafo eu vou colocar, eu vou recuperar as propriedades aqui do meu objeto. Né? Então se eu estou inteirando o array, eu consigo recuperar cada objeto aqui. E no meu objeto eu tenho ID, title e isCompleted. Então eu vou retornar aqui então o item.title para mostrar para mim esse título. Para ficar melhor, eu vou até fazer uma coisa bem legal. Eu vou trazer vou colocar um outro JavaScript aqui, ó, vou até dar espaço. Vou escrever aqui, ó, item.id, para ele trazer aquele número aqui, ó, para ele trazer esse número aqui pra gente. Depois desse cara aqui, eu vou colocar um ponto para separar, e aí espaço, e aí vai trazer o título. Show? Consigo recuperar aqui todas as propriedades, ó. Bem legal, né? E também, uma coisa muito importante pra gente, quando a gente está renderizando listas, é o seguinte. Toda tag HTML aqui pro React, ele vem por padrão uma
Aqui, ó, tá vendo? Ó, vem esse atributo, essa propriedade chamada key, né? A chave, que é para o React se encontrar no meio desse array, né? Quando ele precisar renderizar de novo alguma coisa, ou ele precisar, de repente, fazer alguma alteração, enfim. E essa chave é para ele se encontrar. Normalmente, né, a gente usa o ID. Por quê? Porque essa chave precisa ser uma chave única, né? Toda vez que a gente vai renderizar listas no componente, né, na tag py aqui por volta de tudo, a gente precisa passar, né, essa propriedade chamada key, tá bom? Isso tem em todos os componentes React, todas as tags HTML, tá bom? Quando você está usando React. Então eu vou passar aqui, ó, o item.id. E dessa forma agora eu tenho, né, para cada item aqui no meu array, né, de data, eu estou utilizando o objeto, cada objeto lá, eu estou renderizando um parágrafo utilizando as propriedades que estão aqui dentro. Muito legal, né? A gente não precisa fazer isso de forma manual, escrever um parágrafo para cada um. Imagina se tivesse 1000 afazeres. Ia ter que escrever 1000 parágrafos, 1000 tagzinhas aqui, P. Não tem por que fazer isso. Então, né, dessa forma aqui, com JavaScript, a gente consegue renderizar isso de forma dinâmica. Vamos ver como é que ficou esse resultado? Se eu for lá na minha aplicação agora, ó, já tá aqui, ó, renderizando. Deixa eu dar um zoom aqui, que o zoom saiu. Olha lá, ó, já tá renderizando aqui, ó, todos os meus afazeres. Se eu mudar aqui, ó, de terceiro para quarto, deixa eu trazer aqui, ó. Se eu mudar aqui de terceiro para quarto, ó, vou colocar 4 aqui. Não, na verdade eu vou adicionar mais um. Se eu adicionar mais um aqui, ó, número 4, quarto, e voltar lá, já renderizou aqui para mim. Muito legal, né? Deixa eu excluir aqui. E é isso. Dessa forma a gente já pode ir para renderização condicional, que é o nosso próximo tópico aqui, ó. Quando a gente fala de renderização condicional, se eu tiver, é um if mesmo, se eu tiver tal coisa, eu renderizo isso. Se não, eu renderizo outra coisa. Então a gente pode trabalhar dessa forma. Se a gente vem aqui no código, o que a gente pode fazer? Vamos supor que eu não tenha nenhum dado aqui, ó, ainda. Estou com o array vazio. Olha só como é que fica a nossa aplicação. Vai ficar vazio, porque não tem nada aqui para renderizar, correto? Então, como é que eu faço para exibir, por exemplo, uma mensagem quando não tem nada? Eu posso simplesmente vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou colocar que quando eu não tiver... Quando data... Eu vou trocar esse nome aqui, que data não tá legal. Eu vou chamar de tasks, que são as tarefas, né? Quando as minhas tarefas não tiver tamanho, ou seja, não tiver length, então, se tasks... Na verdade, pode ser isso. Se tasks não tiver length, ou seja, se for 0, né, se isso aqui for falso, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os dois ex-comerciais, que ele só faz o que está do lado direito se o do lado esquerdo for true, se isso aqui for true. Isso aqui é um ternáriozinho bem fácil, né, de fazer, um hackzinho bem legal. Então eu vou fazer o seguinte, se não tiver, eu vou renderizar um P aqui, uma tag P, e aí ele vai ter nenhuma tarefa ainda. E ainda vou meter aqui um emoji para ficar legal, um emoji triste aqui, ó. Show? Vou salvar e aí vamos ver como é que ficou isso aqui. Olha lá. Se eu vier aqui então e colocar alguma task aqui de novo, vamos colocar aqui, ó, id title estudar React por pelo menos 20 minutos. E aí aqui a gente coloca o is completed false. Beleza, agora eu tenho tamanho aqui nas minhas tarefas. Então, isso aqui vai deixar de ser verdadeiro, vai passar a ser falso e esse cara vai ser renderizado. Vamos ver? Então aqui, ó, estudar React por pelo menos 20 minutos. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, se eu tirar isso aqui, ó, vai renderizar os dois. Olha lá.
né? Então eu preciso negar, por quê? Porque ele não tem, só quando ele não tiver tamanho, né? Lembra que o ponto length do array verifica o tamanho? Se ele não tiver tamanho, então eu renderizo que não tem nenhuma tarefa. Legal? Só para a gente ter certeza, a gente pode até colocar aqui uma condicional também nesse cara. A gente pode dar um tasks.length maior que 0. Se isso aqui for maior que 0, aí eu posso fazer o meu map aqui e renderizar, né, as minhas tarefas. Olha que fácil. Tá lá funcionando. Como já estamos renderizando listas, a gente já pode então fazer o seguinte. A gente consegue já começar a componentizar a nossa aplicação. No caso, a única coisa que repete aqui, que eu vejo que vale a pena componentizar, é o próprio componente aqui de to-do, né? O nosso texto aqui. Claro que mais para frente ele vai ter mais coisas, né? A gente vai ter algumas funcionalidades legais aqui. Mas por enquanto a gente já pode separar ele, né, em um outro componente. Então eu vou criar uma pasta aqui dentro do Source chamado Components. E aqui dentro eu vou criar outra pasta chamada Task, né? E nessa pasta, a Task, né, ela vai ter um index.jsx. Por que eu fiz isso? Porque é como se o arquivo chamasse task.jsx, né? Então, eu criei dentro de uma pasta porque aqui a gente vai ter a estilização posteriormente. Então, a gente vai deixar já nessa estrutura, né, colocando o componente, o seu arquivo JSX, juntamente com o CSS posteriormente. Show! Eu vou abrir aqui o index JSX e vou fazer o seguinte. Eu vou exportar uma função chamada task. E aí, de novo, né, ela vai ter a mesma estrutura lá do app. Então ele vai ter um return de um HTML. Então vou colocar entre parênteses aqui e retornar aqui o nosso HTML. Dessa forma, o que eu posso fazer? Isso aqui é uma coisa muito legal, que a gente vai entrar no conceito de propriedades, né? Aqui, ó, propriedades, ou resumidamente props. O que é isso? Tá vendo que a gente recebe aqui algumas variáveis, né, para podermos renderizar a lista do jeito que precisa ser, né, cada uma ser diferente da outra? Poxa, como é que eu vou receber essas variáveis, sendo que, cara, como é que eu vou passar aqui para dentro essas variáveis para não ficar todo mundo igual, né? Esse é o questionamento. E aí, como é que a gente faz? A gente pode simplesmente vir aqui e receber todo componente React, ele recebe um parâmetro aqui dentro do parênteses que se chama props. Todos eles têm isso. E o que a gente pode colocar dentro aqui do props? Né? O que a gente pode recuperar aqui do props? Justamente esses caras aqui. Então aqui, ó, a gente pode falar que o props, lá dentro dele, a gente vai ter uma propriedade chamada task, e dentro do task tem um ID aqui. Então vou fazer a mesma coisa aqui, .task. Essa aqui, ela não precisa vir aqui porque ela tem que ir lá na lista, então a gente pode tirar isso daqui. Basicamente, ó, o que eu fiz aqui? Todo componente React, ele recebe aqui dentro do parênteses um parâmetro, né, um atributo chamado props. A gente nomeou de props, né? É uma convenção. Essas propriedades, a gente pode passar o que a gente quiser dentro dela. A gente pode passar um objeto, a gente pode passar um array, a gente pode passar uma função, o que você quiser, né? Já te mostro como é que a gente pode passar isso. Eu tô falando que dentro do props, eu vou passar uma propriedade chamada task, que vai ser um objeto que terá as minhas propriedades. Será esse mesmo... Opa, fechei aqui sem querer. Terá esse mesmo formato aqui, para eu poder renderizar do jeito que eu estava renderizando antes. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, e ao invés de agora eu usar esse cara aqui, eu vou usar simplesmente uma task, né? Ele vai importar aqui, ó, nos componentes, ó, task, né? Deixa eu até trocar isso aqui para aspas simples. E aí, a gente cria aqui, né, a gente coloca dentro de uma tag. Ah, o componente ele vira uma tag aqui também? Vira uma tag, é como se fosse um HTML, como se fosse ali qualquer tag HTML. Né? Um componente, quando a gente cria e usa dentro de um JSX, de outro componente, a gente deve colocar isso aqui. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode passar aqui, né? Lembra que eu falei que todo componente, tag, vai ter essa propriedade, né? Isso aqui é obrigatório quando a gente está renderizando uma lista. E a gente pode simplesmente passar a task aqui
que é o próprio item, né? Porque o formato lá tá igual aqui. Dessa forma aqui, ó, se a gente voltar no nosso app, vai continuar funcionando. Porque agora a gente tem um componente que recebe as propriedades e renderiza aqui. E toda a responsabilidade de qual que é esse formato da tarefa, da task, tá ditada pelo próprio componente. Então, todos sairão no padrão. Eu só vou precisar trocar o ID e o título. E aí se a gente precisar estilizar, fazer uma coisa, a gente faz em um lugar só para mudar ele. E aí ele muda para todo mundo. Se eu colocar aqui agora, ó, eu posso colocar até aqui, ó, props.task.isCompleted. No caso, ele vai trazer aqui, né, o false ou true. Se eu voltar lá na nossa aplicação, por que ele não trouxe? Props.task.isCompleted. Tá rodando. Por que ele não foi? Deixa eu ver aqui, deixa eu testar se não tá funcionando aqui. Ó, bug em produção já, hein, família? Já estamos errando aqui. Como ele é um booleano, só pra gente testar, eu vou trocar o isCompleted aqui, ó, pra false. Ele vai renderizar lá. Agora foi. Só porque ele era um booleano, aí ele precisava que fosse uma string. Mas só pra nível didático aqui, a gente vai renderizar isso, né? A gente não vai usar ele dessa forma. Então, a gente volta aqui, tira esse cara, mas só para mostrar que é aqui que a gente manda agora no nosso componente, beleza? Então, esse é o nosso primeiro componente, a gente já componentizou, estamos deixando o nosso código mais escalável, mais reutilizável, né? E aí, agora a gente pode começar a adicionar as funcionalidades, né? Colocar a task para funcionar, que a gente colocar o input ali para funcionar e a gente conseguir adicionar tasks, né, e posteriormente remover. Voltei aqui de óculos, eu estava de lente rígida, né, lente de contato rígida, meu olho começou a ficar muito irritado, então precisei colocar o óculos para a gente poder continuar aqui. Quem usa lente de contato rígida sabe do que eu estou falando. Então, vamos continuar aqui para a gente criar a nossa primeira funcionalidade, que é de adicionar um to-do, né, uma task aqui no nosso array. Só que, para a gente poder ter isso aqui mutável que eu falo assim, para a alteração que a gente fizer refletir lá na nossa interface, a gente vai precisar usar isso dentro de um estado para o React entender que quando ele receber uma atualização, ele precisa renderizar novamente o componente. Então, lembrando aqui, o useState a gente já desestrutura aqui, né? useState, eu vou importar ele lá do React, tá aqui, ó, a importação. E aí eu vou iniciar ele com o valor das tasks. Ele pode iniciar como um array, ele pode iniciar como qualquer estrutura de dado. Número, array, caractere, nulo, undefined, tanto faz aqui, objeto, não tem problema. Ele pode iniciar com qualquer estrutura de dados. Eu vou mudar aqui para data, só para a gente poder ter aqui dentro do nosso array, né, voltar a chamar de tasks, que é realmente a variável, né, que vai conter o nosso valor. Então eu chamei aqui de tasks e eu vou chamar aqui de setTasks. Essa estrutura, esse nome aqui é uma convenção, tá? Hoje, 99% dos códigos React que você pegar, a gente sempre coloca o nome da variável e set o nome da variável para a função que consegue alterar ela. Então, isso aqui é uma convenção, você pode nomear, se quiser chamar de abacate aqui, é totalmente plausível, só que não é uma boa prática, né? É nesse formato aqui que normalmente a comunidade React escreve, né, as variáveis ali de dentro do useState, show? Então, vamos ver se continua funcionando, deu um F5 aqui, então ele está conseguindo puxar lá as tasks aqui, né, do useState, não mais aqui da nossa constante, show? E aí o que eu vou fazer? Para eu poder pegar o valor lá do meu input, a gente vai usar aquele hook que eu falei sobre ele lá no começo, que eu não cheguei a explicar, que era o useRef. Mas o useRef, né, ele é para a gente encontrar um elemento dentro da nossa árvore aqui, né, do nosso DOM, né, do nosso HTML. Então eu vou chamar de inputRef, aqui uma variável, e ele vai usar o useRef e vai iniciar como nulo. Por que eu estou iniciando como nulo? Porque no momento que o meu componente é montado, ele lembra que o JavaScript ele é de cima para baixo? Se eu já iniciar isso aqui com alguma coisa, eu quero que ele encontre, depois que a minha árvore de elementos é montada, eu quero que ele encontre o input.
Só que quando ele executar isso aqui, ainda não vai ter a árvore de elementos. Então o que a gente precisa fazer? A gente inicia ele como nulo em um input ref. E lá no nosso input, a gente tem uma propriedade chamada ref. Qualquer componente React, qualquer tag HTML aqui no React tem essa propriedade igual que, né? O ref existe também. A gente vai passar aqui chavezinhas para passar o JavaScript. E aqui a gente consegue colocar a referência para esse input. E aí quando isso aqui for montado, o ref aqui já vai colocar aqui para dentro do useRef a referência desse input. Então a gente vai poder agora, por exemplo, pegar o valor do input que é descrito ali. Vamos criar uma funçãozinha aqui, ó, function handle, chamar ela de add task, né, para a gente adicionar uma task. E aí eu vou usar só um console.log, eu vou dar um console.log aqui no input ref, ponto, olha que legal, ele já traz aqui o current, ponto, a gente quer o value. É isso aqui que a gente quer, né? E aí, o que eu faço com o handle add task? Lá no meu button, quando eu tiver um onClick, lembra do onClick lá do HTML? Mesma coisa aqui. Quando eu tiver o onClick, só que note que é um pouco diferente aqui como é escrito, ó. Então, quando eu tiver um clique aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um handle add task. Eu vou chamar essa funçãozinha. Deixa eu até separar aqui para ficar mais fácil de entender, ó. Tá vendo, ó? Quando eu tiver um clique, eu vou chamar a função. Eu passo só a referência para a função, porque aí ele chama, né, depois que é clicado, beleza? Então, o que eu fiz? Criei uma referência para o input, achei o input aqui, e quando eu clicar no botão, ele vai executar essa funçãozinha que eu criei aqui, ó, e vai dar um console log no valor do botão. Vamos ver se isso aqui, no valor do input, vamos ver se isso aqui funcionou? Inclusive, aqui no input, eu vou até colocar um placeholder, para ficar legal. Esse placeholder, ele vai ser um nome da tarefa. Show. Se a gente vier aqui, eu vou abrir aqui o nosso console de novo e vou testar. Vou colocar aqui, ó, tarefa teste. Se eu apertar, olha lá. Então é assim que a gente consegue capturar, né, os valores aqui, né? É como se fosse lá no JavaScript puro, quando você dá um document.carrySelector ou getElementById, desculpa. É assim que a gente faz. O useRef ele tem essa funcionalidade. Bem tranquilo, né? Feito isso, o que a gente faz agora? Aqui no handle add task a gente precisa adicionar esse cara. Então vamos lá. Vamos adicionar aqui. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou criar um objetozinho aqui, ó. Vou chamar de const new task, que ele precisa estar naquele formato ali, certo? E qual que vai ser esse cara? O ID, ele é incremental, então eu preciso pegar o tamanho do meu array no momento, né, mais 1. Por quê? Porque se for a primeira task, vai ser 0, que é o tamanho atual, mais 1. Se for a segunda task, já vai ter uma lá, então é 1 mais 1, vai ser a segunda task. Então é assim que a gente faz. Então eu vou colocar tasks.length mais 1. Isso vai ser o ID da minha task. O title vai ser exatamente aquele console log. Então vai ser o input ref .current.value. E aqui o isCompleted vai ser false, né? Porque ele sempre inicia como falso. Você vai colocar uma task que você vai criar uma task que você já terminou? Não faz sentido, né? Então, tá aqui a nossa task, criei, e aí o que a gente faz? Eu vou dar um set tasks, e aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar, eu vou passar um array, vou copiar todas as tasks que já estavam lá, né? Todas as tasks que já estavam aqui, né? Usando o spread operator. Lembra o spread operator? Que ele pega tudo, né, que está dentro de um array de objeto e copia para um novo lugar, né? Aqui no caso a gente vai fazer isso. E aí, né, além disso aqui, a gente vai adicionar a nossa nova task. E aí, uma coisa que eu quero que ele faça depois também é lá no nosso input. Deixa eu copiar aqui, ó, o input.current.value, ele passa a ser uma string vazia, porque eu quero limpar, né? Não faz sentido continuar lá a task que eu coloquei. Show de bola? Então a gente cria uma nova task, coloca lá dentro do nosso estado, né, e limpa o nosso input, bem tranquilo. Vamos voltar aqui, vamos fazer o teste. Tarefa teste, add,
Olha lá. Terceira tarefa. Vamos lá. Uma coisa sobre estados é que se a gente reiniciar, ele limpa, tá? Então ele vai voltar para isso aqui. Show? O que eu vou fazer também? A gente não precisa mais desse dado inicial. Eu vou tirar ele e vou colocar aqui para iniciar com um array vazio. Porque aí a gente vai iniciar limpo e aí esse cara aqui vai mostrar que a gente não tem nenhuma tarefa ainda. Se a gente voltar lá, ó, não tem nenhuma tarefa ainda. Então, primeira tarefa, adiciona aí, pronto, agora já trocou. A gente já tem a nossa primeira feature, que é adicionar as tarefas. E agora a gente precisa fazer o quê? Deletar as tarefas, né? A gente precisa não deletar, mas concluir elas. Então, bora continuar aqui. Antes da gente começar a fazer a nossa próxima feature, eu vou fazer uma coisa aqui que vai ser começar a nossa estilização, porque tá muito feio isso aqui, né? Não tá legal. E aí, pra gente estilizar o React, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode usar o CSS puro, né? Na sua mais pura forma como ele veio ao mundo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Tem um index CSS, ele estava estilizado lá no começo, mas por que eu apaguei isso? A gente também vai utilizar um cara chamado CSS Modules. Vai ficar bem claro por que a gente vai utilizar ele, mas primeiro, vamos fazer uma estilizaçãozinha global aqui? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no nosso index e vou começar a criar algumas coisas no nosso index CSS. Lembrando que o nosso index CSS ele é importado aqui na nossa raiz do projeto, então acaba que o CSS dele todo pega no nosso projeto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no 2.root, eu vou colocar as cores que eu vou utilizar no projeto. Vai ser uma cor neutra, neutral, 100. Eu gosto de usar essa nomenclatura aqui para ficar legal. Eu tenho essas cores prontas aqui. E aí eu não vou copiar aqui porque, né, não faz sentido. Então, se você quiser, pausa o vídeo, olha aqui a cor, né, copia aqui certinho todas essas cores do jeito que tá aqui pra gente poder continuar, tá bom? Feito isso, eu vou resetar o CSS da minha aplicação fazendo o seguinte, eu vou colocar um margin 0, eu vou colocar um padding 0, todos os elementos eu tô resetando o CSS deles, né, eu vou colocar um outline 0 e eu vou colocar eu vou trocar a fonte, né, da nossa aplicação. E a fonte que eu quero usar é essa aqui, ó. Eu vou lá no fonts.google.com e a fonte que eu vou utilizar, ela vai ser a Lexend. Então eu vou procurar aqui, ó, Lexend. Cadê ela? Lexend aqui. Vou clicar aqui na Lexend. E vou começar a adicionar aqui, ó. Eu vou usar a 400, a 600 e a 700. 400, 600 e 700. Essa é a fonte que eu vou utilizar. Eu vou copiar isso aqui. Olha que simples. Eu vou copiar aqui, ó. Link. Vou copiar isso aqui. Tá aqui selecionado 400, 600 e 700. Vou voltar lá no meu código. Aqui, ó. Vou voltar aqui no meu código. Vou lá no HTML. E aqui, ó, antes do title, eu vou colar esse cara, né, que ele vai carregar a fonte para mim. E aí, se eu vier aqui, ó, eu posso colocar um font family, vai ser Lexend ou sans serifa. Salvando aqui, se eu voltar na nossa aplicação, ó, já trocou tudo, olha que legal. Agora eu já posso começar também a tirar o zoom, né, já trocou aqui. Inclusive, para a gente começar a estilizar, eu vou jogar isso aqui para o lado e colocar aqui o CSS. Vou deixar bem esmagadinho aqui, para a gente poder já visualizar aqui como é que vai ficar. Feito isso aqui, o que eu vou colocar aqui também? Eu vou colocar aqui no body, a gente vai ter uma coloração aqui. Gente, não vamos levar muito tempo aqui no CSS, porque não é o foco, mas o CSS a gente vai escrever como se ele fosse no HTML normal, tá? Eu vou usar um neutral 400 aqui para o background color, tá vendo? E vou colocar aqui a cor padrão, vai ser essa cor que eu tô utilizando aqui, ó. Então vai ser a neutral 100. Já ficou mais legal ainda. E outra coisa que eu gosto de fazer é que no button eu vou trocar o cursor dele para pointer, para ele ficar essa mãozinha aqui, ó. Show de bola? Então, aqui a gente já está começando a deixar a nossa aplicação um pouco mais bonita. Daí,
a gente vai começar a utilizar o CSS Modules para a gente conseguir mexer na nossa aplicação aqui, ó, para a gente mudar aqui, ó, a estilização da nossa aplicação aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, o CSS Modules, ele é muito legal, por quê? Vamos supor que eu vim aqui e troco aqui, ó, main, vai ter uma border white. Desculpa, border, 1 pixel, vou colocar 2 pixels, solid, white, pronto. Todo o meu main agora tá aqui, tá dessa forma. Isso aqui é global. Em todas as páginas da minha aplicação que tiver um main, isso aqui vai se encaixar. E o que o CSS Modules faz? Ele escopa pra gente, deixa escopado o CSS. Então, ele só vai funcionar certo o CSS quando eu importar ele dentro de um componente e usar a classe lá. Cada componente vai ter seu próprio CSS, né? E mesmo que eu tenha classes do mesmo nome entre diferentes arquivos, ele vai saber diferenciar qual que é qual. Vamos ver isso na prática? Eu vou tirar aqui, ó, esse main e eu vou lá no app.jsx. Vou criar aqui também, ó, um app.module.css. É assim que a gente cria um arquivo CSS Modules. Para ficar legal também, você pode vir aqui, ó, e instalar a extensão do CSS Modules, tá bom? Essa extensão aqui, ó, né? Ele vai dar alguma inteligênciazinha aqui para o seu código, né? Então pode instalar lá o CSS Modules. Voltando aqui, então, o que a gente faz? Eu vou começar a estilizar o meu app. Primeira coisa, eu vou criar uma classe chamada Container. Ele vai ter um width de 100%. Vai ter um max width de 480 pixels. Ele vai ter um padding de 32 pixels e 24 pixels, né? Então 32 na vertical, 24 pixels na horizontal. Deixa eu ver como é que tá ficando. Não tá aplicando ainda, a gente já vai aplicar. E eu vou dar um margin 0 alto. Então ele vai ter 0, um margin 0 na vertical, só que na horizontal ele vai ficar automático. Então ele vai centralizar o nosso app. Por isso que a gente deu um width 100% aqui, né? E um max width de 480, e aí ele vai centralizar o app pra gente aqui. Beleza? Eu vou salvar. E aí como é que eu utilizo esse CSS? Eu venho aqui no começo, eu vou importar o styles, vou chamar de styles, tá? De estilos, from, e eu importo esse app.module.css. E agora, eu passo ele como se fossem classes aqui do meu HTML, né? Lembra que a gente tem o class lá no HTML? A única coisa que muda aqui para o React, né, para o JSX, é que a gente vai usar o class name. Por quê? Como a gente está dentro do JavaScript, class é uma palavra reservada do JavaScript, ó, pode ver que ele fica até coloridinho aqui, é uma palavra do JavaScript, a gente não pode utilizar ele para nomear variável, nem nada. Então, o React, sabendo disso, ele trocou para class name, mas dá na mesma. E aí, ao invés de escrever aqui um texto, eu vou também escrever JavaScript, eu vou importar lá o styles, e ó, olha que legal. Quando eu der o ponto e colocar container, pode ver que ele já até trouxe aqui por causa da extensão, e salvar, olha lá, já está aqui no meio, ó. Já aplicou o estilo. Né? Então é assim que a gente utiliza o CSS Modules. A gente pode escrever simplesmente as classes aqui. Se você quiser, você podia criar aqui, ó, também uma classe chamada .container, e aí, né, colocar lá, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso copiar isso aqui, vir aqui, colocar .container, e aí voltar aqui, ó, ao invés de eu usar o styles aqui, colocar ele container. Pode ver que nem mudou, ó. O da F5 nem mudou, né? Para mostrar que tá diferente, eu vou colocar aqui, ó. Vou aumentar o padding aqui, ó, para 100 pixels. Tá vendo? Então, é assim que funciona. Se eu voltar aqui, ó, para styles.container, ele ignora esse CSS aqui, porque para ele não existe esse CSS mais. Entendeu? Então é assim que funciona o nosso CSS Modules, ele deixa escopado isso.
Então vamos continuar aqui a nossa estilização. O próximo carinha que eu vou estilizar aqui é o nosso title, né? O nosso título. Então o nosso título, eu vou só fazer o seguinte, eu só vou trocar a cor dele para aquele verde lá, né? Green 100. E aí vai ficar legal, né? Deixa eu importar aqui então, aqui no title. Então class name, usa a variável styles que eu importei e title. Já troquei a corzinha dele aqui também, já ficou legal. Outra coisa que eu vou fazer, deixa eu continuar esse cara aqui, eu vou dar um display flex. Vou dar um flex direction column e vou colocar um align item center para ele ficar centralizado. E aí já vem tudo aqui pro centro, tá? Outra coisa que eu vou fazer também é esses dois caras aqui eu vou colocar dentro de uma div. Pra gente poder estilizar essa div também aqui e eles não ficarem quebrados aqui dessa forma, tá vendo? Por causa do display flex. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu identar aqui. Ficou legal? Pronto. Já voltou aqui já. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara de input group. Input group. E eu vou colocar o width dele de 100%. Também, para ele ocupar todo o espaço ali do main. Da div, aliás. Todo o main vai ser aquela div lá, né? Eu vou dar um display flex. Eu vou dar um align items center. Um justify content center também. E vou dar um margin top de 24 pixels. Vou pegar esse cara aqui e vou importar aqui na nossa div também. Class name styles.inputGroup. Ó, já deu aqui também a nosso carinha aqui. Outra coisa que eu vou fazer também é estilizar o nosso input. Então o input, ele vai ter a seguinte estilização. Ele vai ter um border 0. Vai ter um height de 40 pixels. Ele vai ter um font size de 16 pixels. Ele vai ter um padding de 16 pixels, né? 0 na vertical, 16 pixels na horizontal. Ele vai ter um... Vamos ver como é que tá ficando isso aqui? Então deixa eu importar aqui também. Class name styles.input. Ó, já tá ficando bem legal, né? Show de bola. Ele vai ter também, então, um border radius. A gente deixar a bordinha arredondada ali dele de 4 pixels. Ele vai ter um background color. Na nossa variável vai ser o neutral 300. Escrevi errado, né? Neutral 300. Pronto. Beleza. Ele vai ter um color. A variável aqui também vai ser o neutral 100. E o que mais que ele vai ter? Ele vai ter um width de 100%. 100%. Outra coisa que eu vou mudar também é que o placeholder está muito escuro. Então vou dar um ponto input. 2 pontos. Place... Na verdade, 2 pontos duas vezes. Placeholder. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o color. Vou pegar a variável dele. E aí ele vai ter o neutral 200, né? Um pouquinho mais cinza. Ó, já tomou forma aqui, hein? Nosso input já tá bonitão. O color eu coloquei green, é o neutral 100. Tô maluco. Aí, ó, pronto. Show de bola. O próximo que eu vou fazer aqui vai ser o button. E aí, deixa eu já colocar... Oh, caramba. Salvar esse aqui. Ele vai quebrar ali, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui, ó, class name styles.button. Show, voltou aqui. Aí a gente vai estilizar ele aqui agora. Então vai ser o border 0. Vai ter um height de 40 pixels. Ele vai ter um font size de 16 pixels. Ele vai ter um font weight, né, o peso da fonte de 600. Ele vai ter um padding de 0,16 pixels, muito parecido com o do input, né? A gente vai ter um border radius
né, borda arredondada de 4 pixels, um background color verde, então vai ser o green 100. A gente vai ter um color também que vai ser um neutral 400 e a gente vai ter um margin left de 8 pixels. Beleza? Ó, já tá bonitão. Vou adicionar um hoverzinho aqui também. Então, nosso ponto button, 2 pontos hover, vai ter... acho que eu vou mexer no filter dele aqui. Eu vou trocar o brightness. Vai ter um brilho de 75%. Então, 0.75. Ponto e vírgula. Toma. Ó, bonitão. Para não ficar essa coisa seca, eu vou colocar um transition aqui no filter de 150 milissegundos. Aí, ó, já tá mais suave. Olha que bacana. Já tamo bem, hein? Tamo bem. Outra coisa que eu vou fazer é que é o seguinte, ó. Só pra gente ter uma coerência aqui, eu vou colocar... Vou começar a adicionar umas tasks aqui. Primeira task. Segunda task. Tá vendo? Não tá muito legal que o jeito que tá aqui por enquanto. Eu vou colocar um container aqui por volta das tasks. Vou colocar uma outra div aqui, ó. Por volta dessas tasks aqui. Por que eu vou fazer isso? Pra ficar mais bonitinho, né? Então, vou voltar aqui, vou chamar de tasks. Ah, Agostinho, você não vai estilizar as tasks aqui? Não, não tem por que estilizar aqui, porque eu tenho que estilizar no nosso componente. Então, por enquanto, eu só estou estilizando o app. Então, estilizando esse containerzinho aqui das tasks, eu vou colocar um class name. E, de novo, gente, eu não estou fazendo nada além de CSS e HTML agora. Agora isso aqui é muito... já deixou de ser React aqui, já tem um tempinho já, né? Desde que a gente está estilizando. Né? Por isso que é muito bom os fundamentos. E, de novo, se você não tá legal ainda nessas tecnologias, vai lá no nosso canal, assiste as aulas, né? Tem muito conteúdo legal sobre HTML, CSS, JavaScript, e depois você volta aqui. Né? E se tiver com dúvida, utiliza o comentário aí, e ó, se você tá gostando, não deixa de dar seu like, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder aí receber todos os nossos novos vídeos, tá? Então, aqui eu tô colocando o ponto tasks, né? Beleza. E aí eu vou começar a estilizar ele aqui, vai ser um display flex. Por que eu vou usar um display flex? Porque eu vou dar um flex direction column aqui para ficar um em cima do outro, um align item center. E aí, eu vou dar um gap, né? Lembra, o gap, ele separa os elementos de 8 pixels. Vou dar um margin top de 24 pixels. E vou dar um width de 100%. Salvar, ó, já tá legal. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse cara e jogar para dentro dessa div aqui, ó. Porque aí faz sentido ele ficar aqui também. Vou fechar, show, se eu dar F5 aqui, ele já aparece bonitão aqui, primeira task. Opa, legal. Agora a gente vai começar a estilizar ali o nosso componente. Vindo aqui no nosso componente, a gente já pode começar a deixar ele bonitão também, né? Porque ninguém merece isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou também criar uma div e eu vou colocar as mesmas classes, inclusive, o mesmo nome de classe, pra gente ver como que o CSS Modules, né, deixa isso separadinho, bem bonitinho. Vou criar aqui então um styles.module.css. Por que eu chamei de styles aqui? Porque eu já estou dentro da pasta, tá? Não tem porque eu chamar de task.module.css. Já estou dentro da pasta task. Aqui no app eu fiz app.module justamente porque a gente está dentro de nenhuma pasta, né? Então aqui nos componentes a gente normalmente usa esse tipo de estrutura aqui. E aí como é que fica? Eu vou já importar aqui a nossa utilização. Import styles from, né, lá do nosso CSS. E aqui eu já vou colocar o class name. E vai ser o mesmo class name, tá?
styles.container, igual lá do nosso main, lá do app. E vocês vão ver que não vai pegar, ó. Não pegou aqui, tá vendo? A estilização. Então vamos lá, então ponto .container. Eu vou começar a estilizar. Vai ter um display flex. Ele vai ter um align items center. Ele vai ter um justify content space between. Eu já vou falar por que eu vou dar esse justify, né? Porque posteriormente a gente vai ter um botão ali para poder completar a task. Eu vou dar um background color. Vai ser um var neutral 300. Show, já tá com o background lá. Vou dar um padding de 16 pixels para todos os lados. Ó, tá ficando legal. Vou colocar um width de 100% para ele ocupar tudo aqui. Faltou, tá dando essa bordinha aqui. Faltou um padzinho aqui no tasks, eu acho. Faltou o padzinho aqui, né, para ficar bem legal. Ou eu deixo assim pra dar um charme? Vou deixar assim pra dar um charme, vai. Deixar assim, não tem problema não. Vamos continuar aqui, então... Cadê? Na real, deixar assim, tá legal. Vamos continuar aqui então. The width, agora a gente vai ter uma border arredondada, né? Um border radius de 4 pixels. E a gente vai ter um gap de 8 pixels. Ó, tá ficando legal, hein? Tá ficando legal. O gap aqui é justamente porque ele vai dar um espaçozinho aqui depois do nosso botãozinho. Show! Outra coisa também, eu vou dar um title aqui e ele vai ter um font size de 16 pixels. E esse title eu vou colocar aqui no nosso parágrafozinho, né? Cadê? Index aqui, ó. Vai ter um class name de styles.title. Para ele já pegar essa corzinha aqui, né? Pegar essa corzinha não, mas pegar esse tamanho aqui. Show? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou também já colocar o botãozinho que vai ser responsável por fazer a nossa... Vai ser o responsável por fazer a nossa task ficar completa. Então, eu vou colocar um button aqui. Ele vai ser bem diferente desse de cima aqui, tá? E ele vai ter um okzinho aqui. Show? Eu vou colocar o class name aqui e vai ser o mesmo class name lá do outro, vai ser button também, styles.button. E aí aqui a gente pode começar a estilizar ele também, .button. Como é que vai ficar esse cara? Esse aqui, a gente vai deixar ele com a borda zerada, então vai ser um border 0. O background color vai ser transparente. A gente vai ter um font size de 16 pixels, um font weight de 600 também, um color daquele nosso verde, green 100. Ó, já tá ficando legal, hein? E por enquanto é isso, e aí eu vou fazer aquela mesma coisa, né? Se eu der um hover nele, button, hover. Dá um filter aqui, ó. Brightness. Eu vou trocar para 75% e aí fazer a mesma coisa e colocar o transition aqui no filter de 150 milissegundos. Ó, já tá bem legal ali. Pô, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer o seguinte também. O que eu vou fazer? Aqui na nossa task, eu só vou renderizar esse botão se o meu props.task.isCompleted for false, né? Então tem que colocar uma negação aqui. Eu só vou renderizar o botão se ele for false, porque não faz sentido eu completar uma task que já está completada, né? Então ele tem que não estar completo para poder aparecer o botão, né? Se eu salvar não vai acontecer nada. Só que se eu voltar aqui no nosso app, eu vou reiniciar a aplicação aqui, ó. Se eu voltar no nosso app e ele começar como true já, então a gente vai fazer o seguinte, né? Primeira task, adicionando aqui, ó,
já não aparece mais o OK. Outra coisa que é legal que a gente pode fazer é o seguinte. Ah, aqui ó, isso aqui vai ser legal. Se ele tiver completo, eu vou adicionar, ó, note que eu estou escrevendo um JavaScript aqui dentro, ó. O que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui. Não, vou deixar assim, só que eu vou colocar template string. Lembra que a gente pode escrever JavaScript dentro de uma string quando a gente faz o cifrãozinho aqui com os bigodinhos, com as chaves? Então o que eu vou fazer? Eu vou manter o ponto title aqui, mas eu vou colocar outro bigodinho aqui, ó. E se o props.task.isCompleted, ele vai adicionar para mim também. Ó, tá rolando um pouquinho aqui para frente. Deixa eu, aqui, ó. Ele vai adicionar para mim aqui também um completed. Por que eu fiz isso? Eu quero que quando a task estiver completada, ela fique um pouquinho mais escura aqui o texto e fique um tracinho, né, em cima do texto, né, aquele tracinho por cima do texto para falar que foi completada, né, como se ela tivesse sido riscada para ficar legal. A gente tem um feedback de que a task foi completa. Então eu vou criar essa classe aqui que eu já tinha nomeado de completed. E aí eu vou adicionar um text decoration, line through, que é aquela linha, ele vai adicionar essa decoração no texto, e ele vai ter a cor verde lá, aquela cor que a gente já estava usando. E vai trocar a cor do texto também para uma cor mais neutra, mais escurinha, né? Então vai ser o neutral 200. E voilá, olha só, tá aqui, ó, ficou mais escurinho e tá riscado. Então nossa task foi completa. Legal, né? E agora a gente só precisa criar, né, essa funcionalidade de completar, né, uma task. Para começar, eu vou colocar aqui então uma função, igual a gente fez uma feature aqui para adicionar a task. Inclusive, deixa eu até voltar para false isso aqui. Para adicionar a task, eu vou colocar uma para handle complete task. A gente terminar a task. Para eu terminar uma task, eu preciso saber qual task que é. Então, eu preciso identificar ela, né? Eu preciso ir pelo ID dela e identificar qual task que eu vou finalizar. Correto? Então, o que eu faço aqui? Primeiro eu preciso encontrar aqui qual que vai ser, onde está a minha task, né? Então eu vou dar um task index é igual a tasks.findIndex, porque o findIndex, né, ele é o nosso tasks é um array, né? Então a gente pode usar o findIndex para achar aqui, né, a partir do item aqui, ó, a gente pode achar, né, onde o item.id for igual o id da nossa task aqui que a gente passou, né? E aí ele vai achar o index dela. Por que eu fiz isso? Porque agora eu preciso verificar, né? Se ele não achar a task, se eu der um task index for igual a -1, eu dou um return aqui, ele não vai fazer nada, então. Se ele não achar, ele não faz nada. Show? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e dou um new tasks. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou copiar todas as tasks aqui para dentro dessa variável para eu poder fazer o seguinte. Para eu poder vir aqui em new tasks e alterar diretamente, né, no index da task. Então eu vou lá no index que eu achei o index, achei onde está no meu array a task que eu quero finalizar. Vou lá, peguei aqui porque eu não posso alterar diretamente no estado, né? Copiei as tasks aqui para dentro dessa variável, vou lá no index da task que eu quero alterar, vou lá na propriedade isCompleted e vou colocar true. Bem tranquilo. E aí, o que eu faço? Eu seto as novas tasks como se fosse essa task aqui, né? Como se fosse com a minha cópia aqui, com a alteração que eu fiz. Show de bola? E aí, agora que vem o pulo do gato, né? Eu vou criar de novo aqui, ó. Estudar React com o Dev Club. Agora que vem o pulo do gato aqui, ó. Por enquanto, quando eu clico aqui não acontece nada, mas lá dentro do meu componente, eu preciso clicar no meu componente, no botão que está no meu componente, ele tem que executar a ação
que tá aqui, que tá a funcionalidade que tá aqui, ó, a função que tá aqui. Como que eu vou fazer isso, então? Né? Eu não... Tipo assim, isso aqui dá um bug, né, na nossa cabeça. Vamos lá, vamos de novo. Eu criei uma função aqui no componente Py, que é o meu app. Lá no meu componente filho aqui, ó, na task que eu criei aqui em outro arquivo, eu preciso executar uma função que tá lá no meu componente Py. Olha que doideira. Como é que eu faço isso? É muito simples. Eu não estou passando propriedades do meu componente Py. A task aqui, ó, o estado tasks não está sendo passado aqui como propriedade. Eu também posso passar uma função. Eu posso simplesmente passar uma função para isso acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, ó, que eu vou... Quando eu clicar no OK ali, eu quero executar uma função chamada handle complete task. Vou colocar do mesmo nome. Só que eu preciso passar aqui para dentro, né? Lembra que o handle complete task recebe um ID? Então eu tenho que passar aqui o ID, né? O props.task.id, eu tenho que passar o ID da minha task. Só que no React, quando a gente vai executar com parênteses dessa forma, quando a gente precisa passar uma propriedade para dentro da função, um atributo para dentro da função, a gente tem que colocar dentro de uma error function assim, ó, para ele poder conseguir executar isso. Isso é uma regra do React, tá? Beleza, tô falando que eu vou executar essa função, né? Só que essa função ela vem dentro de props, né? Dentro das propriedades que eu tô recebendo aqui do meu componente. E aí, o que eu vou fazer? Eu só vou vir aqui e falar que eu vou passar um handle complete task e vou passar só a função. Agora eu não estou executando ela, eu só estou passando qual é a função que é para executar. Então eu só passo dessa forma. Salvando aqui, ó, quando eu clicar. Olha lá, completamos a task. Né? Você acabou de estudar React com o Dev Club. E dessa forma, a gente completa aqui a nossa aplicação. Olha só que legal. Você aprendeu aqui a iniciar o projeto com React, utilizar componentes, utilizar hooks, entender sobre renderização e estilização no React. Tudo isso nessa aulinha aqui. Né? A gente conseguiu construir um todo app muito legal. Ó. Continuar estudando React. Vamos colocar essa tarefinha aqui. E aí, como que você pode continuar estudando React? Para você continuar evoluindo, a gente tem aqui os próximos passos, né? Então a gente tem... O React é só aquilo que eu mostrei? Não, aquilo é para você começar. O React é só mais esses próximos passos? Também não, tem muito mais coisa. Só que o erro muito grande de quem está começando é tentar aprender tudo de uma vez. Né? Por isso que a gente criou esse roadmap super bacana, porque a gente vai indo passo a passo até conseguir chegar num resultado legal, que é a nossa to-do list aqui, olha que legal. Né? A gente está já conseguindo, né, fazer um appzinho muito bacana, que você consegue fazer bastante coisa já. E aí, o que você pode começar a estudar depois que você ficar craque, né, nesses conceitos aqui, nesses 5 primeiros conceitos? Entender o que são SPAs, né, Single Page Applications, né, isso é um conceito muito importante no React, e abre portas para os próximos frameworks como Next, Gatsby, né, que eles vêm para resolver outras coisas. Né? O React ele não é uma bala de prata, ele não serve para tudo. Né? Então a gente tem aqui estudar exatamente o que é uma SPA, o que é uma SPA com React, né, para a gente começar a entender esse conceito. Outra coisa, entender mais sobre hooks. Né? Então a gente tem mais hooks aqui, ó. A gente tem o Use Callback, a gente tem o Use Memo, o Use Reducer. São hooks muito importantes também do React, a gente não utilizou aqui, mas para não confundir, mas são hooks também que trazem mais poder ainda para sua aplicação, tá bom? Depois, o que você pode fazer? Inclusive, você pode vir na documentação do React, tá? React.dev aqui, e aqui tem todos os caras que você precisa, tá? Você pode vir aqui, ver tudo que eu ensinei aqui, vai estar aqui, né? Só que a gente dá uma melhorada para vocês. Então, ó, vocês conseguem até criar hooks, tem muita coisa aqui. Mas, enfim, estuda os hooks. Depois de hooks, né, você vê o que esses hooks fazem.
você tem que aprender a fazer roteamento, porque no momento a gente fez uma página só, a gente não consegue trocar de página, né? Normalmente uma aplicação tem mais de uma página. Então a gente precisa estudar roteamento, a gente precisa saber mandar o nosso usuário para outra página. E aí, né, a biblioteca mais utilizada para isso com o React puro é o React Router DOM. Né? É ele que faz, né, essa navegação para a gente no React. Então ele tem aqui, ó, você pode entrar lá na documentação, ver como é que funciona, começar a estudar, para você poder criar outras páginas da sua aplicação. Com isso, você também, né, um conceito muito importante aqui, é o gerenciamento de estado de forma global. Poxa, imagina quando você tiver várias páginas, você quer pegar de um estado, passar para outro, né, você vai começar a enfrentar alguns problemas nisso. Então, já te adiantando, gerenciamento de estado no React. A gente tem hoje 3 ferramentas muito famosas, tem outras, mas eu gosto muito dessas 3. Context API, que é uma própria ferramenta de dentro do React, você não precisa de uma biblioteca externa. Ele utiliza um hook chamado useContext, né? Então, olha esse cara com carinho. Vai confundir muito no começo, mas é importante entender. Se você não quiser usar Context API, existe, né, o mercado hoje, né, o Redux, ele, né, domina muito essa parte de gerenciamento de estado, né? Então, se você vai entrar numa empresa, você já trabalha, provavelmente, se tem React, alguma coisa tem Redux, né? Porque o Redux ele foi um dos pioneiros aí para trazer esse gerenciamento de estado global. E uma ferramenta que surgiu aí tem pouco tempo, que é o Zustand, que ele funciona basicamente como o Redux, né? Ele usa os mesmos conceitos, mas ele simplifica muito, né? O Redux ele é muito confuso, ele é muito verboso, mas aí o Zustand resolve isso, mas é importante entender porque, né, vai que você se depara com um projeto que tem Redux. Mas entenda sobre gerenciamento de estado global para poder você criar aplicações mais robustas e maiores, tá bom? Né? À medida que sua aplicação cresce, você vai precisar disso aqui, sem dúvidas. Todos esses conceitos aqui é para você poder crescer a sua aplicação, escalar a sua aplicação, né? Poder fazer complicações mais complexas. Outra coisa também que vem logo em seguida são chamadas a APIs externas, né? Você quer chamar ali uma API ali, um CRUD, né? Começar a, né, fazer uma autenticação, enfim, né? Você tem um back-end para sua aplicação, você vai ter que fazer chamadas API dele. E aí você pode estudar como fazer isso ali no React, começar a fazer isso utilizando Fetch, utilizando Axios, né? Tanto faz aí, você usa a lib, a funcionalidade que você quiser para fazer essas chamadas, né? Tem o Fetch do browser, tem o Axios aí, que é uma biblioteca muito utilizada. Então você pode ir muito a fundo nisso aqui, porque normalmente como as aplicações funcionam hoje, né? Você tem um front, você tem um back, se comunicam através de uma API. E daí, né, por último aqui, você pode estudar mais sobre estilização no React, né? A gente trouxe aqui só o CSS Modules, que é basicamente bem nativo do React, mas a gente tem aí o Tailwind CSS como framework CSS. Você pode ir para framework CSS, né? O Tailwind está aqui, ó. Né? Ele é muito, muito famoso, né? Hoje é o mais utilizado. Né? Você consegue criar estilizações muito legais, ele já traz classes para você prontas. Você pode ir para bibliotecas de componentes, a gente tem vários famosos em Material UI, né, o Radix UI, Chakra UI, né, o Material UI, ele usa muito essa visualização da Google, né, então tá vendo, ó, tem ele segue muito esse Style Guide da Google. Outra coisa também que você pode estudar em estilização é o CSS em JS, que é, poxa, já estou escrevendo JavaScript, já estou escrevendo HTML com JavaScript. Por que não escrever o CSS com JavaScript, né? E aí a gente tem 2 bibliotecas muito famosas para fazer isso, que é o Styled Components, né? Essa bibliotecazinha aqui. Então, ó, você vai lá, ó, você cria deixa eu ter um exemplozinho aqui, ó, você cria uma constante lá, né, basicamente um componente já baseado no CSS aqui, né, fazendo tudo isso dentro de um arquivo JavaScript. Então, né, ele faz isso e tem, só que ele é pro React. E aí a gente tem o Stitches também, que não é a música do Shawn Mendes. Mas o Stitches, ele segue a mesma premissa, só que ele é agnóstico do React, ele serve para outros frameworks também, tá? Mas basicamente, né, segue o mesmo rumo ali. E
é isso, né? Isso aqui é os próximos passos. Claro que tem muito mais coisa para você ver. Outros frameworks, aí começa a entrar nos assuntos bem, né, bem a fundo. Mas para construir 90% das aplicações é todo esse conhecimento que você precisa. Aqui você já consegue fazer muita coisa com o que foi ensinado, mas essa parte verdezinha aqui dos próximos passos vai te dar uma robustez muito grande. Então não deixe de continuar estudando. Aqui, ó, estudar, continuar estudando React, né, para dominar esse cara, tá bom? Agora você tem o que é necessário para iniciar com React e continuar evoluindo nessa tecnologia. Quer dizer, você já iniciou, né? Então, não esquece de deixar aquele likezão, né? E se inscreve aqui embaixo no nosso canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse e a gente se vê no próximo vídeo.